O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Vamos se assentando, rezando comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Rogai por nós, São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom dia. Não pode ser melhor. Bom dia. Amém. Que bom estar com vocês. Tem tempo que eu não venho cá e é muito bom estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E hoje a palavra ela está rica, porque ela vai nos trazer a forma de nós entendermos o porquê devemos continuar na oração. Quem não me conhece, eu me chamo Carlos de Maria, tenho 31 anos de idade, sou casado 8 anos com a Natiele e sou membro consagrado da comunidade Deus Existe. É uma comunidade que evangeliza muito. O nosso carisma, a nossa identidade é amar a igreja como Cristo a ama. Amar a igreja na perseguição, na dor, na luta, mas acima de tudo trazer a verdade aos ouvidos a quem procura. Amém? Amém. Hoje a palavra do Senhor, nós vamos voltar do Evangelho ao livro de Êxodo, 1440 anos aproximadamente. Porque quando nós observamos o livro de Êxodo, é um livro que fala a passagem do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. Quando eu observo Moisés, aonde ele está em cima de uma montanha com os braços estendidos, Moisés é um homem que foi persistente na fé e na oração com o seu povo. Quando nós observamos o povo que sofria 400 anos lá na terra do Egito, o povo era escravizado, o povo comia o que dava para eles, mas foi passando algum tempo que o povo fez um clamor a Deus, e Deus, escutando o clamor, lá em Êxodo 3, Deus faz um chamado a um homem de 70 anos de idade chamado Moisés. Então quando Moisés resgata o povo da terra do Egito e começa a caminhar com eles meio ao deserto, o povo começa a murmurar contra Moisés: Moisés, nós não temos comida. Então a palavra fala que Deus fazia o maná cair do céu. Então a palavra fala também que Deus fazia codornizas descer do céu para alimentar o seu povo, mas mesmo assim o povo vivia a reclamar com Moisés. Então quando nós vemos essa luta, essa batalha que vai acontecer, Deus sempre cuidou do seu povo. Deus nunca tirou os olhos do seu povo, a ponto de Deus falar: Israel, tu és a menina dos meus olhos, eu escolhi vocês, então eu sou o pai de vocês e vocês serão para mim um filho. Mas só que era um povo desobediente. O povo de Israel, me lembra o nosso tempo de hoje, é um povo desobediente à voz de Deus. Então quando eu observo agora Moisés que vai lutar contra os amalecitas, é um povo pagão, porque o povo de Amaleque é um povo que cultuava outros deuses. Então este povo, eles travavam uma guerra muito grande contra o povo de Deus, porém que Deus sempre cuidou do seu povo.
A palavra fala que mediante a uma batalha que vai acontecer, Moisés fala com Josué: Josué, separa os melhores soldados de guerra, vai para a batalha, porque eu estarei em cima de uma colina orando por vocês. Aqui nós já começamos a entender, meus irmãos, como a oração tem poder nos dias de hoje. Aqui nós já podemos entender como a intercessão das pessoas tem poder, principalmente sobre a nossa família. Quando eu observo Moisés em cima de uma montanha, com os braços estendidos, orando pelo povo, quando a palavra fala que ele está com os braços em pé, o povo avançava contra o povo inimigo. O povo começava a ganhar a guerra, mas quando Moisés se cansava e abaixava os braços, o povo inimigo alcançava o povo de Israel, o povo começava a perder a guerra. E vai dizer a palavra que Arão, observando aquele momento, mas Hur vai chegar e vai sustentar os braços de Moisés, ou seja, Moisés está com os dois braços sustentados. E a palavra fala que ele ficou com os dois braços sustentados até o final daquele dia, e o povo ganhou a guerra. O povo venceu a guerra contra o povo de Amaleque. Então, quando eu observo Moisés com os braços estendidos, orando para o povo, e o povo vai lutando, vai vencendo a guerra, mas a palavra fala que ele se cansa. Quantas vezes nós estamos com os braços estendidos diante da nossa família, mas por não ver resultado, nós começamos a abaixar os braços. Ou seja, abaixar os braços não é a solução. Voltar atrás não é a solução. Talvez você já está cansado a lutar pelo seu filho. Talvez você já está cansado a lutar pelo seu marido. Talvez você é uma pessoa, só você que ora dentro de casa, e você está com os braços estendidos, mas já está se cansando. Deixa eu te falar, da mesma forma que Moisés esteve com os braços sustentados por Arão e também pelo homem chamado Hur, nos tempos de hoje nós também temos duas colinas. No braço direito é Jesus que nos sustenta, e no braço esquerdo é Nossa Senhora que nos sustenta. Se nós pegarmos essas duas bases nos tempos de hoje, meu irmão, nada vai parar, nada vai fazer com que você pare de lutar. Porque nós fazemos da seguinte forma: olha, eu estou pedindo a Deus algo e nada acontece. Eu já estou cansado, tem 10 anos que eu caminho na igreja, ou tem 15 anos que eu caminho na igreja e eu não vejo o resultado no campo de batalha. Nós estamos no campo de batalha. O mundo espiritual existe, e quando você se cansar, se apoie em Jesus Cristo, se apoie na devoção mariana, porque são essas duas bases que vai sustentar você no tempo de cansaço. Porque o cansaço ele vem, claro que vem, a angústia vem com certeza, mas parar, meu irmão, de lutar não é o caminho. Desistir do seu filho não é o caminho. Desistir do seu casamento não é o caminho. O caminho é continuar lutando, é continuar com os braços estendidos e acreditando que Deus vai vencer a guerra. Porque o salmista está falando, olha, o salmista fala: eu ponho a minha confiança no Deus que fez os céus e a terra. Eu não ponho a minha confiança em armas, eu não ponho a minha confiança em pessoas, porque pessoas vão chegar até você e vão falar assim: olha, para de lutar. Porque as coisas não acontecem dentro da sua casa. Quanto mais você ora, quanto mais seus braços estão estendidos, mais a sua casa vai ficando entregue ao pecado. Então você ouve as pessoas e para de lutar, mas não é o caminho. É Deus dizendo para nós esta manhã: continuam com os braços estendidos, se apoie em Cristo, se apoie na Virgem Maria, que nada vai fazer você desistir, meu irmão. É isso que Moisés está mostrando para nós. É isso que o livro de Êxodo vai mostrar para nós. Porque se Moisés não estivesse lá no alto de uma colina, orando para aquele povo, o povo teria sido massacrado. O povo teria sido massacrado a fio da espada. Porque Moisés, mesmo ele com os braços doendo, mesmo ele não aguentando, quando ele começou a abaixar os braços, ele se apoiou em duas colunas, Arão e Hur. Hoje nós temos duas colunas, meu irmão, que é Jesus e que é a Virgem Maria. Porque nós paramos um pouco de confiar nessas coisas. Nós observamos uma leitura como essa e chegamos em casa e olhamos a nossa casa da mesma forma. Porque nós queremos algo imediato. Nós não queremos primeiro pagar um preço. Nós não queremos primeiro estender o braço e acreditar e orar, fazer novena, buscar os sacramentos da igreja. Não, nós queremos que as coisas aconteçam na nossa mordomia, deitado no sofá, deitado na cama, dormindo até tarde. Eu não vou acordar de madrugada porque eu estou tão cansado. Sim, o cansaço bate. Mas o que é que você quer com Deus? Qual o preço que você tem pagado pela sua oração ser atendida? Porque observando o Evangelho é isso que eu vejo.
porque Jesus está falando aos discípulos: olha, eu vou contar uma parábola para vocês compreender que a oração ela tem efeito, mas a insistência também ela tem efeito. Porque ele vai falar que uma viúva batia na casa do juiz. O juiz é ímpio, o juiz não temia homem nenhum, muito menos a Deus. O juiz ele não tinha medo de ninguém, o juiz não queria saber de nada, mas por causa da insistência daquela mulher, ele atende o pedido dela. E Jesus vai falando: olha, se o juiz, que é o homem ímpio, que não teme a Deus, ele teve compaixão daquela mulher, como que Deus vai ouvir o seu clamor dia e noite e também não vai atender a sua oração? Mas é um clamor dia e noite, não é um clamor de 10 minutos, não é um clamor de um ano. Pode ser que você vai orar 30 anos para as coisas acontecer, pode ser que você vai orar 10 anos e as coisas vão acontecer, mas só que Jesus está falando: olha, insista, peça mais um pouco, busca mais. Ou seja, bate ali mesmo na casa de Deus, pede a Deus, que Deus vai te sustentar, porque Deus, meu irmão, no Salmo 40 ele fala: esperai tudo no Senhor, com confiança e paciência. A nossa geração é uma geração muito acelerada, uma geração que quer tudo para amanhã, uma geração que quer tudo muito rápido, mas não é assim no mundo espiritual. No mundo espiritual tem uma hierarquia, no mundo espiritual tem ali uns passos que Deus dá para você. Ele vai vir 10 passos diante de você, você tem que dar mais 10 diante dele. Mas só que quando Deus se aproxima de você, você recua, porque quando nós se aproximamos de Deus, Deus começa a pedir coisas a nós que nós não queremos abrir mão. Quando Deus fala com você: olha, você quer a salvação da sua família? Você quer a salvação do seu filho? Sim, eu quero. Então vamos nos penitenciar mais, ou vamos orar mais, vamos degustar mais a palavra de Deus. Então quando Deus nos pede isso, eu recuo, porque eu não quero me submeter ao que Deus está me pedindo. Eu não quero me submeter a algo que Deus está querendo de mim. Ou seja, há uma exigência maior da parte de Deus conosco. Há uma exigência que Deus nos pede hoje para quê? Para poder resgatar aqueles que você está orando. Quantas mães que já oraram pelos filhos e já não oram mais, porque os filhos estão pior no mundo? Quantos pais que já não oram mais pelas filhas, porque acham que já não vai acontecer mais nada? Continuam com os braços estendidos, meu irmão, continuam com os braços no alto, orando. Se os braços se cansar, persista mais, busca mais, clama mais, fala com Deus mais, fala: Senhor, eu não admito que tal coisa aconteça na minha família, então eu vou continuar insistindo com o Senhor, eu vou continuar, pode durar 10, 15, 20, 30 anos, nem que eu morra, mas eu tenho certeza que se você morrer orando pela sua família, talvez você não vê os frutos, mas a sua família vai ser atendida pelo seu clamor, meu irmão. Talvez a sua família não é salva nessa terra, mas eu tenho certeza que no último momento que alguém da sua família morrer, que você orou tanto, Deus vai ouvir a sua oração e resgatar aquela alma. Há uma responsabilidade da nossa parte. Para corresponder a Deus é doloroso. Para corresponder a Deus não é fácil, mas temos que persistir, temos que acreditar. A oração ainda tem poder, a oração ainda cura, a oração ainda liberta, a oração ainda salva, a oração ainda une famílias, a oração ainda liberta gente que está preso, a oração ainda liberta gente que está no tráfico de droga, a oração ainda liberta gente que está no mundo. Eu sou um fruto de uma oração. A oração, meu irmão, ela tem poder. Nós paramos de acreditar na oração. Quando eu vou orar com Deus, aí nós fazemos da seguinte forma: Senhor, obrigado por tudo e pronto. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, cura minha família e pronto. Meu irmão, não é somente isso. Tem que pedir mais, insista mais. Seja aquela pessoa que está dentro de casa, que você começa a orar e as pessoas vão olhar para você orar e vai falar assim: já está ficando doido, olha, já está ficando maluco. Mas não é, meu irmão, é o poder da oração, é você orando no mundo espiritual, é você se capacitando para entrar no campo de batalha. O campo de batalha existe, aonde nós temos ali anjos lutando por nós, aonde nós temos pessoas lutando por nós, onde nós temos a intercessão da Virgem Maria lutando por nós. No mundo natural nós não enxergamos nada, mas no mundo espiritual há uma batalha acontecendo. No mundo espiritual há o inimigo avançando contra a nossa família.
No mundo espiritual tem um inimigo com as lanças apontadas para os nossos filhos. No mundo espiritual também temos nós com a espada de Deus, que é a palavra de Deus. No mundo espiritual também temos nós com o chicote, que é o Santo Rosário no dia a dia, avançando contra o povo inimigo. Não para de orar, não para, peça mesmo a Deus, peça graça, porque se Moisés tivesse desistido do povo, Deus teria matado todo aquele povo. Nós observamos mesmo quando Moisés vai no alto de um monte, e ele fica ali em oração durante 40 dias, quando ele desce, o povo está cultuando um bezerro de ouro. Deus fala assim: Moisés, se retira, porque eu vou exterminar este povo. E Moisés fala: Senhor, se eu realmente sou teu amigo, não faça isso com teu povo, eu vou lutar pelo povo. É se colocar, meu irmão, na brecha, é ter coragem. Homens aqui que estão aqui de família, é ter coragem de bater no peito e falar: eu vou lutar pela minha família. Mulheres, eu vou lutar pela minha família. Filhos, eu vou lutar pelos meus pais. Isso falta nos dias de hoje, esse fervor da oração, essa comunicação com Deus fervorosa, porque a oração ainda existe. A oração que Moisés fez no alto de um monte, nós não sabemos qual é, mas o que ele fez, meu irmão, fez o povo ganhar toda aquela batalha. A palavra fala que o povo de Israel avançou contra o povo inimigo e exterminou geral. Eles ganharam a batalha, porque tinha um homem de 80 anos de idade em cima de uma montanha, rezando por eles. E o evangelho de hoje, o que me preocupa é quando Jesus finaliza o evangelho. Será que quando o Filho do Homem voltar sobre a face da terra, ainda encontrará fé sobre a terra? Será que quando Jesus voltar pela segunda vida gloriosa, será que ainda vai nos encontrar lutando com fé? Porque Jesus está falando: olha, se você insistir, Deus vai ouvir sua oração. Mas será que ainda eu vou encontrar fé sobre a terra? Porque a nossa fé hoje está sendo minada, a nossa fé hoje está morrendo. Não vemos mais pessoas lendo a Bíblia como antigamente. Não observamos mais pessoas pregando como antigamente, porque a fé vai acabando aos poucos, ou seja, o inimigo ele vai se infiltrando e vai minando a sua fé. Quando você assustar, você já está frio há muito tempo. Você está na igreja, mas está morto espiritual. Você está aqui ouvindo, você está na missa comungando, mas está morto espiritual, porque a sua fé está acabando. Qual é a nossa fé com Deus? Que fé que eu tenho em Jesus Cristo? Será que a minha fé é uma fé que alcança ali aonde eu preciso na minha família? Será que a minha fé é uma fé que alcança aonde as pessoas olham para você e falam assim: olha, para de seguir a igreja, para de seguir os mandamentos da igreja, porque isso é coisa do passado? Será que a minha fé é uma fé que eu estou no meu serviço e as pessoas falam assim: olha, esse negócio de família já ficou para trás, olha, esse negócio de casamento uma vez já ficou para trás? Será que eu vou instalar fé firme e forte falando: não, eu sou católico, meu irmão, eu sou a favor da vida, eu sou a favor da família, eu sou um homem de família, eu luto pela minha família? Será, homens, que a nossa fé é assim ainda? Quando as pessoas nos perguntam e falam: olha, tem muitas mulheres por aí, por que você vai ficar somente com a sua esposa? Será que a nossa fé, nós temos fé ainda sólida para isso? Isso nos preocupa nos tempos de hoje, porque a igreja nos ensina algo e nós queremos fazer o contrário. O evangelho nos ensina algo e nós queremos fazer o contrário da nossa forma. Não é, meu irmão. Se nós somos católicos, nós temos que apoiar no magistério, na tradição, na palavra de Deus, porque é ela que nos conduz à salvação. Se você é uma pessoa que não observa o que a igreja ensina, passa a observar a partir de hoje, porque a igreja nos ensina a alcançar a salvação. Quando eu observo a segunda leitura de Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo está aproximadamente no ano 64 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma, uma das piores cadeias que ele já foi preso. Paulo ele termina no final de uma masmorra, com dor, com doença, a ponto de Lucas ir lá
para tentar curar as feridas de Paulo, mas Paulo ele tem um fogo dentro dele que eu não consigo entender, que Paulo ele está preso, mas está escrevendo carta a Timóteo, falando: Timóteo, meu filho, insiste na palavra, insiste, prega no tempo oportuno, e oportunamente. Timóteo, olha, Timóteo, se apregou na palavra de Deus, na verdade, nos mandamentos. Timóteo, não volte para trás. Timóteo, Paulo ele não está exortando a comunidade, ele exorta Timóteo, porque através de Timóteo, é Timóteo que vai conduzir o povo à salvação. Então Paulo ele está ferido, meu irmão, Paulo está machucado, e aquilo não faz com que ele pare de lutar pelas almas, aquilo não faz com que ele não se preocupe com quem está lá fora. Paulo ele observa, ele ouve o que está acontecendo ali, e ele fala: Timóteo, meu filho, haverá um tempo em que os homens se apartarão da verdadeira doutrina da salvação. Timóteo, meu filho, haverá um tempo em que o povo vão ouvir fábulas sobre os ouvidos. Timóteo, meu filho, eles podem, você não, você é separado de Deus, você é um eleito de Deus. Nós somos separados de Deus, meu irmão, nós somos pessoas que estamos conduzindo a salvação, então nós temos que observar a palavra de Deus acima de tudo. Porque Paulo está exortando Timóteo a isso. Timóteo, prega no tempo oportuno, mas também prega no tempo importuno. Ou seja, tem pessoas que falam: olha, aqui não é lugar de pregar, mas prega da mesma forma, porque ele quer que Timóteo leve o povo à salvação. Depois Timóteo vai virar o bispo daquela igreja, porque ele observou, desde novo ele observa os mandamentos. A sua mãe é judia, o seu pai é pagão. Timóteo converte toda a sua família. A sua avó chama-se Lóide, ele converte ela também, porque Timóteo ele entendeu o que a palavra fez no coração dele. Meu irmão, se nós sairmos daqui hoje entendido com o que a palavra faz, com que a oração tem força, você vai ser uma pessoa diferente. Amém? Você vai ser uma pessoa que luta diferente, porque talvez você já pensou: olha, a oração já não tem mais poder, Deus não está ouvindo a minha oração. Meu irmão, eu vim aqui para dizer para vocês que Deus está ouvindo a sua oração, e Ele não vai te deixar desamparado. Continua, luta, continua, observa, não para de caminhar. Voltar para trás não é o caminho, parar de orar não é o caminho. Continua, se desgasta pela palavra de Deus, meu irmão, porque se você não está tendo mais força, clama o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é um fogo, meu irmão, é um fogo que arde no seu peito, a ponto de você não querer mais falar de Deus, a ponto da sua casa que está sendo exterminada e você está ali, ó, de joelhos com a fé. Mas quando você vê os frutos acontecer na sua casa, meu irmão, você vai se lembrar de Moisés, que Moisés queria parar, que Moisés chegou a se cansar, mas só que ele continuou até o final do dia. Talvez o final do dia na sua casa chegue amanhã, talvez o final do dia na sua casa chegue mês que vem, mas não para, continua, insista, bate mesmo na porta de Deus, fala: Senhor, eu estou aqui como aquela viúva, eu estou insistindo, eu quero a salvação dos outros, eu quero a salvação da minha família. Que Deus, meu irmão, Ele vai atender o seu pedido. Mas ora de verdade, com fé, mesmo cansado, mesmo com sono, toma café, fica em pé, ora, não para, porque parar não é o caminho. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.